na numerologia é o primeiro. O momento inquietante de risco à sobrevivência física. O Está de alerta. alerta. Tá. Eu queria que você fizesse a relação disso com a autovivência hiperagudizada e o que isso tem de positivo no sentido do Não, isso é o fortalecimento. caso, vamos lembrar. Existe aquela pessoa que ela é tranquila por si mesma, independente do seu, por exemplo, o seu currículo. Então tem aquele caso que ficou sério lá no Rio de Janeiro e eu acompanhei o caso. Um ônibus entrou no túnel e estourou o negócio lá dentro com outro carro. Deu uma fumaça tóxica na hora, entupiu o túnel. E o povo tinha que sair de onde eles vieram, voltar tudo a pé. Aí, o ônibus cheio de gente, tinha dentista, tinha médico, tinha professor, tudo isso. E o povo ficou estático. Ninguém quis mexer. Uma dona bateu e falou assim, epa, vamos todo mundo sair agora aqui para ele não ficar intoxicado. Vamos ver, desce em fila sem pânico. E começou a organizar o povo. Era uma dona lavadeira do Rio de Janeiro, praticamente analfabeta. Mas a dona cuidava da casa, do povo, daquele negócio, com mais iniciativa do que todo mundo com curso superior que havia ali. Ela praticamente salvou aquele povo todo. Que o gás que saiu de lá era tóxico, brabo. E ela pôs todo mundo em fila e falou assim, pode correr. E eles voltaram, correram de onde entraram no túnel. Isso aconteceu no Rio. Então você veja, observa aqui, o momento inquietante de risco à sobrevivência física, estado de alerta. Essa mulher era mais inteligente, com estímulos melhores e maior prioridade em matéria de lucidez do que a maioria daqueles caras, tudo formados que estavam lá. Porque, Valdo, tem um paradoxo nisso aí, porque às vezes, quando se trata do bem-estar de muitos, a nossa reação é uma. E quando se trata apenas do seu próprio bem-estar, a sua relação mas a pessoa, é outra. quando está nesse grupo, ela se incorpora, né? Ela está ali. Ela é um corpo só. Tinha que tomar providência. Uma outra coisa, não fica pensando que a dona estava na porta do ônibus. Não estava, não. Ela estava no meio. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Ela estava no meio do povo. Ela tomou a iniciativa. Isso aí, o nome disso é iniciativa, expediente. Você está entendendo? Ela teve mais que aquele povo todo. Então você veja o que é a pessoa estar atenta à hiperatenção, à agudização, à hiperacuidade. Agora, isso ocorre também porque, pelo fato da pessoa estar pensando no bem-estar de todos, ela tem um amparo de função, uma fortaleza própria. Não, ali no caso, em parte, isso... eu acho que o problema dela de ajudar os outros, de servir os outros, ser prestativa, deve ter predisposto o processo. Mas eu não vejo. A coisa mais séria que também os psicólogos, médicos examinaram era o seguinte, é a iniciativa, o expediente dela, de tomar atitude na hora. Isso aqui é. Essa dona é aquela do que eu falo, do vulcão. Mas, olha, estourou um vulcão aí. Qual que é a cor da lava? E falando devagar. É bonita? Essa é desse jeito. Então, veja, é uma frieza que não é a frieza de assassino. É a frieza da maturidade. A maturidade cria uma frieza siberiana. Esse é um tema central neutro, quer dizer, essa autovivência hiperagudizada, ela pode surgir de uma reação da holobiografia, de coisas passadas, ou em função de um outro trabalho qualquer. Pode, de todo jeito. E outra coisa, o cara manda matar o outro quietinho, tranquilo. Tem muita gente assim. Você pode comentar... Os masterminds, os doidos. Você pode comentar isso do ponto de vista dos acertos, quer dizer, dos acordos, grupo policármicos, de um trabalho em execução? Kármico, tudo tem, né? Depende do que é, né? Tudo isso aí influi. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vocês estão numa hora que deve estudar esses aspectos fenomênicos. É o ponto de vocês. Vocês tinham que levar esses deveres para casa, para poder estudar. Isso aqui é um deles. Autovivência hiperagudizada. Porque a tendência nossa agora é ter muito disso.
Agora, vai chegar um ponto que quando você pensa, já apareceu uma coisa superior àquilo. A agudização vai ter uma natureza ou uma estrutura mais avançada ainda. Aquilo que você fazia antes ficou pequenininho. Então nós temos que estar preparados para esses avanços naturais do processo de autoconsciencialidade. A gente pode chamar isso, Valdo, de um mitridatismo, uma forma de mitridatismo, de preparo para as próximas etapas? Sim, mas não é bem, né? É um processo de autoconscientização. A mitridatização é uma coisa muito bioquímica. Agora aí não, é um processo de autoconsciencialidade. É diferente. Gente, o negócio nosso é lucidez. Né? Quanto mais lucidez, melhor. Agora você veja, esse meu processo, essa minha tendência, ou se vocês quiserem, como diz o cara, essa minha mania de experimentar, investigar, investir e, vamos dizer, pesquisar tudo, é baseado nisso. Eu estou sempre preparado para o que deve vier. Eu quero saber de todas as novidades. Mudou uma coisa, eu quero saber por que mudou. Agora, eu começo pelos objetos mais triviais, banais, você está entendendo? Até as coisas mais coruscantemente complexas. Vê se me entende. Mas eu começo pelas bobaginhas, aquilo que eu falo. Como eu digo aqui para vocês, a hora de você levantar, você vai ao banheiro, essas coisas. Quantos objetos você tem na sua mesa? Quer dizer, um negócio não. Mas isso é importantíssimo. É aí que a gente vê como é que é a situação. Por exemplo, aquele negócio que estava falando um dia desse aqui, ó. Olha na sua mão, quantas escoriações você tem no dia de hoje? Por quê? Porque a maioria tem. Você sabe que eu fiz experiência dessa lá no Rio uma vez, os caras falaram, não, mas a gente não tem, me dá sua mão. Qualquer uma, me dá essa aqui. Eu fui olhar, tinha 3 escoriações na mão dele. Agora é muito fácil. Você passa o dedo assim e vê se tem algum ressalte. Passa na mão inteira, vai passando. Igual que se você estivesse lavando a mão. Você vai acabar vendo que tem alguma coisa. Quer dizer, a pele está cicatrizando alguma bobagem que você fez. Ou alguma coisa que bateu em você, que às vezes você nem percebeu. Agora veja, algumas dessas escoriações você sentiu, outras aconteceram e você não viu. Então começa a ficar complexo o processo. Agora veja, é uma bobaginha, né? Mas como especifica o nível da lucidez da consciência isso aqui? Valdo, isso acontece o tempo todo de uma maneira natural ou existem ciclos dessa agudização? Não, não é ciclo. Existe um crescimento natural. Na hora que a pessoa fica mais aguda, aquilo vai acontecendo mais, uma coisa puxa a outra. Disparam. É um processo de empatia, entende? Afinidade dentro do problema natural. Afinidade da pessoa com os fatos. Isso é inevitável. Então, quanto mais a pessoa se tornar autoconsciente, mais ela vai ver isso. Malo, é um monte de fenômeno que acontece com a turma, mesmo nós aqui, a CCCI, que o povo não sabe o que está acontecendo. Porque eles não desconfiam que aquele fenômeno está ocorrendo. Aquilo passa batido. O que eu desejo aqui, que eu faço empenho, todo esse meu empenho, é diminuir as coisas que passam batidas no nariz de vocês. Só isso. No nariz, presta atenção. Aqui, ó. Esse inconformismo, quando acontecem fatos que você não consegue unir ou conectar, ele é sadio porque ele te obriga... Mesmo que você não consiga deslindar, é bom anotar. Tudo anotado. Porque depois, quando você junta aquela série de anotações, alguma coisa vai ficar esclarecida. Sempre aparecem os pontos de fulguração da ideia. É inevitável. E os fatos, então, são elucidados. E tem uma conexão enorme desse verbete com a técnica de mais um ano de vida. Não tem? Ela é um bom elemento disparador disso. Não, tudo que agudiza tem relação com essa agudização. A técnica de mais um ano de vida é agudização, mas tem outras coisas, por exemplo, extrapolacionismo. Tudo que seja agudo, entendendo? Por exemplo, a cosmoconsciência,
pangrafia, tudo tem relação. Mas a com isso. diferença é Tudo que... é agudização. Mas uma Por exemplo, a técnica, dessoma. Valdo, uma técnica a própria pessoa voluntariamente pode aplicar. E uma cosmoconsciência, um extrapolacionismo, ela não consegue ter voluntariamente. Você já pensou uma dessoma com agudização? Como é que vai ser bacana? Positivo. Pensa bem nisso. Então, veja bem, a pessoa vai ter um êxtase dessomático. Atenção,